Para você ter uma noção, essa cebola, sim, essa simples cebola, pode estar te ensinando mais sobre público-alvo e sobre como entender o seu público-alvo do que qualquer guru aqui na internet ou especialista poderia estar te ensinando algum dia. Hoje você vai entender como as 12 camadas da personalidade de Olavo de Carvalho podem estar te ajudando a compreender e a como criar conteúdos mais estrategicamente direcionados e eficientes para acertar na divulgação dos seus produtos ou serviços aqui na internet. Muito prazer, meu nome é Cauã e eu sou CEO e estrategista de conteúdo aqui da Rise Tech. Eu tô nesse mercado, de criação de conteúdo desde que eu me entendo como gente. E eu gostaria de estar te explicando nesse vídeo como você pode estar usando essas 12 camadas da personalidade para entender e compreender o seu público-alvo e assim criar anúncios, criar ofertas e campanhas mais eficientes e exatas para você estar vendendo o seu produto ou o seu serviço aqui na internet. Então, nesse vídeo eu vou te explicar como você pode estar aplicando. E eu não vou te explicar aqui tudo de maneira complexa do que são as 12 camadas da personalidade com uma profundidade enorme, digna de um documentário. Não, aqui eu só vou estar te mostrando a parte prática de como você pode estar realmente aplicando isso no seu negócio e vendendo mais aqui na internet. Então, sem muita enrolação, para você que às vezes pode ter caído aqui de paraquedas, eu vou dar uma breve explicação do que são, o que é cada uma dessas camadas da personalidade. Vamos lá, por que eu comecei esse vídeo te falando que uma cebola poderia te ajudar? O que acontece? Basicamente, uma cebola, ela tem várias camadas. Se eu, por exemplo, tirar aqui, pronto, tirei uma camada da cebola. E eu posso ir indo aqui infinitamente, tirando e tirando e tirando, descascando até chegar no fim. E essa teoria do Olavo de Carvalho, ela basicamente se trata disso. Ela mostra a nossa personalidade ilustrada em camadas, igualmente uma cebola, que a gente vai ali acessando cada camada conforme a gente vai descascando a cebola, por exemplo. Então, a gente começa na primeira camada e vai para a segunda, para a terceira, para a quarta e vai até chegar na 12ª camada, que é a última camada da personalidade de acordo com o Olavo de Carvalho. Então vamos lá. A camada número 1 é a camada vegetativa. Ela é motivada pela sobrevivência física e pelas necessidades básicas, como alimentação, sono e segurança, Um exemplo bem prático é um bebê que, por exemplo, chora por comida ou por sono. Esse é um exemplo prático de um ser humano que se encontra na camada número 1. A camada número 2 é a camada sensorial. Ela é motivada pelas percepções sensoriais e prazer dos sentidos, como gosto, cheiro, toque, visão, audição. Um exemplo bem prático é um chefe que encontra satisfação em explorar novos sabores e aromas na culinária, ou simplesmente quando a gente começa a entrar naquela fase da nossa vida que a gente gosta realmente de sentir sensações, a gente quer ter sensações, a gente quer começar a tocar, quer descobrir o mundo. Então, essa é a segunda camada. A terceira camada é a camada emotiva. Ela é motivada pelas emoções e sentimentos imediatos, como alegria, tristeza, medo e raiva. Um exemplo bem prático de alguém que está nessa camada é uma criança que se entusiasma ao ganhar um brinquedo novo e que ao mesmo tempo se assusta com os barulhos de trovões. Como a própria camada diz, é de uma pessoa emotiva. Se você até conhece uma pessoa que está presa nessa camada, coloca aqui nos comentários, porque eu tenho certeza que você conhece alguém que está preso justamente nessa camada. Se não for você, Mas aproveitando aqui esse gancho, você já deixou seu gostei aqui nesse vídeo? Ou até mesmo já se inscreveu para estar ajudando a gente? Eu tô aqui te entregando esse conteúdo valiosíssimo e até agora você não se inscreveu ou curtiu o vídeo? Ajuda a gente, por favor. A quarta camada é a camada volitativa.
Ela é motivada pela vontade e por desejos, incluindo a capacidade de tomar decisões e agir para alcançar objetivos. Um exemplo de alguém que está nessa camada é de um atleta que treina intensamente para estar vencendo uma competição, ou seja, é de uma pessoa competitiva. Tipo, por exemplo, aquele adolescente que quer provar alguma coisa para os pais ou para o mundo. É de uma pessoa extremamente competitiva. Esse que é o exemplo dessa camada. A quinta camada é a camada intelectual. Ela é motivada pela busca de conhecimento e compreensão, envolvendo lógica e análise e reflexão. Aqui o exemplo de alguém que se encontra nessa camada é de um estudante universitário que está obcecado por entender e compreender cada vez mais, de maneira profunda, a área de atuação dele. Por exemplo, se você é um psicólogo e você tem uma paixão de querer entender ainda mais sobre psicologia, entender mais sobre o ser humano, ou para você que realmente tem, né, essa ambição de querer entender, compreender bastante as coisas. Esse é um exemplo de alguém que está na quinta camada. A sexta camada é a camada estética. Ela é motivada pela apreciação da beleza e expressão artística, como música, arte e literatura. Um exemplo de alguém que está nessa camada é de um pintor que passa dias criando uma obra de arte, buscando capturar a beleza em sua tela, ou até mesmo de um escultor que se preocupa com os mínimos detalhes, porque o foco dessa pessoa está na estética. A sétima camada é a camada moral. Ela é motivada pela ética e valores morais, distinguindo entre o bem e o mal e desejando viver virtuosamente. Aqui um exemplo de alguém que se encontra nessa camada é de um ativista social que trabalha para promover a justiça e a igualdade. Por exemplo, algumas pessoas que estão envolvidas, né, com filantropia, ou até mesmo uma Greta Thunberg da vida. Né? A oitava camada é a camada religiosa. Ela é motivada pela busca de significado espiritual e transcendência, incluindo a relação com o sagrado. Um exemplo de alguém que se encontra nessa camada é de um monge que dedica a sua vida à meditação e oração. Independente de qual seja a crença, é de alguém que realmente busca a transcendência, seja cristã, islâmica, judia, independente. O foco dessa camada é realmente, né, em buscar a espiritualidade e transcendência humana. A nona camada é a camada dialógica. Ela é motivada pela comunicação e relacionamento com os outros, incluindo a capacidade de diálogo e de entendimento. Um exemplo de alguém que está nessa camada é de um terapeuta que trabalha para ajudar as pessoas a se comunicarem melhor e resolverem os seus conflitos. A décima camada é a camada social. Ela é motivada pela interação social e dinâmicas de grupo, incluindo a necessidade de pertencer a uma comunidade. Um exemplo de alguém que está nessa camada é de um adolescente que participa ativamente dos eventos escolares e grupos de amigos, ou até mesmo de alguém que tem a necessidade, a urgência de se afirmar que segue um determinado lado político ou que segue uma determinada coisa, um determinado grupo, um determinado chamado em si. É de uma pessoa que realmente quer estar próxima a outras pessoas. A 11ª camada é a camada histórica. Ela é motivada pela consciência histórica e relações com o passado e o futuro, incluindo tradições e inovações. Um exemplo de alguém que se encontra nessa camada é de um historiador que estuda eventos passados para entender suas influências no presente e no futuro. E por último, a 12ª camada da personalidade. Ela é a camada metafísica ou transcendental. Ela é motivada pela busca de respostas para questões fundamentais da existência e realidade, incluindo reflexões sobre o ser, o tempo e o universo. Um exemplo é de um filósofo que dedica sua vida a explorar questões existenciais e a natureza da realidade. Nessa camada você pode ter exemplos de pessoas, né, que se encontram nela, tanto de filósofos como Sócrates, Platão, Cícero ou o próprio Olavo de Carvalho, que desenvolveu essa teoria das 12 camadas da personalidade,
E na parte transcendental a gente tem como exemplo aquelas pessoas, né, que dedicam as suas vidas a realmente buscar a verdade de acordo com a transcendência, né? O próprio Olavo ele cita como exemplo os santos da Igreja Católica, ou também alguns monges budistas que realmente dedicam as suas vidas a encontrar a verdade a partir da transcendência. Então, de maneira bem breve, essas são as 12 camadas da personalidade. E qual é a importância, né? Relembrando aqui, reforçando qual é a importância de você entender sobre essas 12 camadas para realmente estar aplicando boas estratégias eficientes no seu conteúdo. Praticamente, como que funciona um algoritmo, né, do Instagram ou de qualquer outra rede social, né, que tem aqui na internet? Ela funciona em bolha de comportamento. Então, para cada público ou classe social, a bolha de comportamento, que define como o algoritmo irá distribuir todos os conteúdos que são postados ali dentro da plataforma. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que às vezes está na camada 3, né, uma pessoa assim emotiva, o conteúdo que vai aparecer para você vai ser um conteúdo totalmente emotivo, né? Já, diferentemente, se você tivesse ali na camada 12, né, citando aqui, né, uma camada mais transcendental, buscando a verdade e a transcendência, os conteúdos que iriam estar aparecendo para você seriam a partir disso, porque isso parte do seu próprio comportamento, porque é assim que o algoritmo ele define essa entrega de conteúdo, é assim que ele divide, faz toda a divisão de conteúdo na plataforma. Isso é praticamente um princípio que existe em toda rede social, seja no LinkedIn, seja no Instagram, seja no TikTok, seja no Facebook, independente, qualquer que for, até mesmo aqui no YouTube. Então o que você tem que fazer é entender em qual camada da personalidade o seu público-alvo se encontra. Por exemplo, se você é uma empresa B2C, você provavelmente vai ter um produto de escala, né? É business to consumer. Para quem não entende o que é B2C ainda, né? É um produto que a empresa vende para o consumidor. O foco da empresa é vender para o consumidor. Então, o que acontece? Se você é uma empresa B2C, você tem que vender um produto para a grande massa, né? Então, ou seja, para a grande maioria das pessoas que estão aqui no Brasil, ou quem sabe, né, se você vende um produto lá fora. Mas, então você tem que entender, né, meio que em que camada da personalidade a grande massa se encontra. Por exemplo, a grande massa, ela costuma mais se encontrar ali por volta da quarta, da quinta, da terceira camada. É sempre nas primeiras camadas, porque a grande massa tem esse padrão comportamental de estar na média. Então, para você que tem uma marca B2C, né, que tem como base de público-alvo realmente a massa, né, a grande massa, as pessoas que se encontram na média, você tem que estar produzindo estilos assim como o Duolingo, por exemplo, ou o Magazine Luiza. Se você entrar aqui no perfil do Duolingo, os conteúdos que ele posta não é normalmente sobre vamos aqui falar sobre idiomas e não sei o que mais. É sempre esses conteúdos aqui, mais bobinho, coisa do dia a dia, coisa que desperta emoções, que estão ali de acordo com a terceira, a quarta, quinta camada, né, das 12 camadas. Então você percebe que aqui tem um estilo de conteúdo, não só de um único vídeo, mas até mesmo nos próprios stories do Duolingo, transmitindo, né, ali, né, coisas, situações do dia a dia que essas pessoas que se encontram nessa camada da personalidade, que é a média, que é a camada que a grande massa se encontra, que elas passam ali no dia a dia delas. E assim, uma marca ela consegue se comunicar e transmitir melhor a sua mensagem para poder vender o seu produto. Porque assim, ela gera realmente uma conexão emocional bem direta com o público. Já que, por exemplo, você ainda é uma empresa B2C, mas que quer vender o seu produto para pessoas que
pagam caro. Então você vai ter que se comunicar com pessoas que estão ali na sexta camada da personalidade, a camada estética. Aqui um exemplo é a Prada. Eles usam aqui no perfil deles, no Instagram da marca, sempre o estético, sempre aquela questão de beleza, de demonstrar a estética, de mostrar realmente os detalhes, como você pode até mesmo ver aqui, mostrando um zoom focado ali na joia, porque para pessoa, né, para o público, para a massa que se encontra ali na camada 6, é isso que realmente importa. Essa massa quer a beleza, quer ver, quer olhar para o perfil da Prada e ver justamente a beleza que a Prada consegue mostrar, que ela consegue demonstrar com os seus produtos. Porque a fissura dessa pessoa que está na sexta camada é justamente a beleza. E ainda aqui no B2C, da venda de uma empresa para o consumidor, seguindo a lógica da sétima, oitava, nona e décima camada da personalidade, a gente pode até mesmo usar aqui de exemplo o perfil do próprio Pablo Marçal. Ele demonstra também nos conteúdos dele esse toque de moralidade, esse toque também de religiosidade, quando ele cita as escrituras para falar sobre a palavra de Deus, né? Ele também segue com estilos de conteúdos que basicamente estão presentes na nona camada de comunicação, de relacionamento com o próximo. Quando, por exemplo, ele posta esses cortes da palestra dele, dando às vezes algum sermão ou falando de alguma coisa polêmica. Isso são estilos de conteúdos que ajudam ele a estar vendendo os produtos dele, que no caso são as mentorias, né? Os cursos que ele vende, né? Os eventos que ele faz ali presencial, as palestras. E, por exemplo, para ele que agora, né, recentemente, não sei se ele ainda tá nessa, né, de eleição política, depois que esse vídeo for sair, mas para ele que também produz conteúdo para quem se encontra na décima camada da personalidade, né, a camada social. Então você vê ele aqui postando conteúdos, indo em lugares, né, mais desfavorecidos, jogando um futezinho, né, com as crianças ali na rua, para realmente ter essa conectividade a mais ali com o povão, com quem se encontra nessa camada social, com quem se importa com essas causas, assim como eu expliquei. Então, para pessoas que, por exemplo, lutam por essas causas sociais, ele postar um estilo de conteúdo como esse, né, jogando, participando, estando ali presente com a pessoa dele, perto de pessoas assim desfavorecidas, né, comparadas a ele, isso gera esse toque para a pessoa ter uma empatia a mais com ele, por estar presente na décima camada da personalidade. E ainda continuando aqui no B2C, avançando para a 11ª e 12ª camada da personalidade, a gente tem aqui o perfil do Café com Deus Pai, né? Onde que os conteúdos aqui são direcionados, os estilos de conteúdos, a realmente comunicar isso, né? De transcendência. As pessoas que estão buscando transcender, buscando ter um relacionamento com o Criador. Pessoas que realmente buscam, né, tá ali tendo este encontro com o divino, essa busca da verdade, essa transcendência. E os estilos de conteúdos deles são basicamente isso. Eles vão demonstrando aqui com certos posts meio que estas fases, né, da busca ali da transcendência em si. E com isso eles conseguem, né, estar se conectando com as pessoas que se encontram, né, nessas camadas da personalidade, da 11ª e também da 12ª, e assim eles vendem os produtos deles, que normalmente são, né, essas bíblias com planos de leitura, também moletons, né, todas essas coisas que eles vendem aqui. Então o que você como empreendedor tem que estar fazendo é identificar em qual das 12 camadas da personalidade o seu público que vai comprar de você se encontra. E aí, com base nisso, você usa de linguagens que normalmente esse público costuma usar no dia a dia, de pensamentos que eles têm também no dia a dia,
de símbolos, de marcas, de coisas que eles normalmente têm ali presente no dia a dia deles. Aí com base nisso você produz os seus conteúdos, porque produzindo conteúdos, se comunicando com o que eles já têm na rotina deles, a atração que você vai fazer do seu público-alvo para o seu perfil vai ser uma coisa totalmente natural e muito mais eficiente. Então, para você que está em busca de realmente mudar o seu jogo, mudar o jogo da sua empresa aqui no digital, aqui na internet, através da criação de conteúdo, do marketing de conteúdo, é de extrema importância que você entenda isso. Entenda como utilizar as 12 camadas da personalidade no seu marketing de conteúdo. E é dessa forma que essa cebola, essas camadas da personalidade podem estar te ensinando mais do que qualquer guru aqui da internet a você realmente estar identificando, estar conhecendo e sabendo de maneira mais profunda sobre o seu público-alvo, o público que vai estar comprando os seus produtos, seja você uma empresa B2C ou uma empresa B2B. E para você que chegou até aqui e que entendeu o que eu passei, mas que não sabe como aplicar, ou até mesmo que gostaria de ter alguém para aplicar todo esse conceito de marketing de conteúdo estratégico, com teorias por trás, tanto psicológicas ou tanto práticas, uma pessoa, não só uma pessoa, mas uma equipe, um time, uma outra empresa com repertório, para realmente estar aplicando isso no seu negócio de maneira que trará frutos, resultados e que aumentará de verdade, né, as suas vendas, não só alguém que faz uma promessa milagrosa que não cumpre. Eu gostaria de estar aqui nos apresentando. Nós somos a Rise Impact, uma assessoria de marketing de conteúdo que tem o objetivo de estar posicionando digitalmente tanto CNPJs e tanto CPFs que têm o sonho e o desejo de estar materializando as suas ideias, os seus ideais, os seus produtos e os seus negócios aqui na internet ou no mundo em si. Esse é o nosso foco e esse é o nosso propósito. E se você gostaria de estar tendo a nossa equipe para estar gerenciando, cuidando e planejando o marketing de conteúdo da sua empresa, basta acessar o link que está aqui na descrição, que você vai ser direcionado diretamente para o nosso site, e lá o que você vai ter que fazer é preencher um pequeno formulário com algumas informações de contato suas para nossa equipe, para um dos nossos atendentes estarem entrando em contato com você e agendando uma reunião ou uma análise estratégica gratuita para a gente entender o seu negócio e como a gente pode estar te ajudando nisso sem precisar te cobrar absurdos, que para muita gente, né, seria totalmente fora de realidade, principalmente aqui no Brasil. Então, esse é o meu convite para você. Nosso foco é realmente te ajudar a materializar ideias, sonhos e desejos que você tem como objetivo materializar aqui no planeta Terra, mas que pela falta de um tutor ou um assessor realmente para estar te ajudando, você ainda não conseguiu materializar. E é isso. Essa é a maneira que você pode estar utilizando as 12 camadas da personalidade de Olavo de Carvalho para direcionar estrategicamente os seus conteúdos para o público que realmente vai comprar de você. Desde já, meu muito obrigado pela sua atenção até aqui e eu te vejo em um próximo vídeo.